Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, de Monsenhor Marcel Lefebvre. Prefácio. Antes de 1979, quando eu ouvia o nome de Monsenhor Marcel Lefebvre, mesmo sabendo por alto das perseguições que sofria, das ordenações no famoso seminário de Econe, na Suíça, ou da defesa da tradição, não havia em mim, no entanto, nenhum eco mais pessoal. Porém, no início de agosto daquele ano, um acontecimento diferente viria mudar essa situação. Dom Lefebvre entrava em nossa casa de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Meus pais o hospedaram, tiveram a honra de receber um bispo, e não um bispo qualquer. E a permanência que perdera seu fundador, Gustavo Corsão, um ano antes, via a resposta da divina providência ao vazio deixado pelo grande pensador. Vinha para encontrar-se com Dom Antônio de Castro Maia, na época ainda bispo titular da Diocese de Campos, Rio de Janeiro. Porém, Dom Antônio não compareceu ao encontro, o que muito contrariou o nosso hóspede. Mas nós, da permanência, aproveitamos bem sua visita, a ponto de firmar-se, a partir de então, uma relação muito próxima com a obra de Dom Lefebvre. Descobrimos então que o Bispo de Ferro, como a imprensa o chamava na época, era um exemplo de mansidão, de bondade, de boa educação e de piedade. Tomo a liberdade de citar um exemplo de uma de suas marcantes atitudes para que nossos leitores percebam algo do que outrora foi a civilização cristã. Em determinado momento da conversa, uma das moças, jovem de seus 14 ou 15 anos, entrou na sala. Imediatamente o bispo levantou-se para cumprimentá-la. Pode parecer um exemplo banal, mas não é. Já naquela época, se um superior entrasse numa sala com jovens, estes não se levantariam, nem para pais, nem para professores, nem para sacerdotes. Ali era o superior, e era um prelado, um bispo, que se levantava para o inferior. Na época, não havia a capela de São Miguel, de modo que minha mãe preparou o necessário para a celebração da Santa Missa em nossa sala de visitas. Todo o grupo de alunos de Gustavo Corsão, com suas famílias e novos frequentadores da permanência, estavam presentes e participaram de uma conversa animada com Dom Lefebvre sobre o drama que nos atormentava a todos, a crise da Igreja. Também não tínhamos missa no Rio de Janeiro, pois o padre que celebrava, escondido para a permanência, tinha sido denunciado e ameaçado de expulsão. Sem poder conversar com o bispo de Campos, nosso visitante seguiu caminho para a Argentina, deixando o perfume da santidade de um grande bispo, confessor da fé, defensor da Santa Igreja. Despedimo-nos sem saber que estaríamos novamente com ele, uma semana mais tarde, por obra dos anjos do céu e para a grande consolação nossa. De fato, no dia 10 de agosto, um grupo numeroso foi ao aeroporto do Galeão, onde um dos amigos ia embarcar para a Europa. Lá chegando, encontramos Dom Lefebvre no saguão, um pouco aflito, pois uma pane do seu avião o havia retirado do aeroporto do Rio, quando ele retornava para a Europa, sem que a companhia aérea tivesse um hotel reservado para os passageiros. Qual não foi sua surpresa ao nos ver diante de si? De lá, seguimos para a nossa casa, avisamos rapidamente a todos, e no dia seguinte de manhã, antes de retornar ao aeroporto, tínhamos novamente a Santa Missa, para a alegria geral. Dom Lefebvre fez, nessa ocasião, um pequeno sermão sobre a vocação sacerdotal e religiosa, que terminava assim: "O que vocês estão esperando para virem comigo?" Foi assim que se iniciou uma verdadeira migração dos moços da permanência para os mosteiros da França. Meu pai, Júlio Fleischmann, orgulhava-se de ter uma foto tirada em 1981 ou 82 das 5 vocações religiosas que nesse momento se encontravam na França. Mesmo se algumas delas não perseveraram no claustro, não deixa de ser um sinal
da providência aquela generosidade juvenil e o fato de muitas outras vocações terem continuado a nascer da permanência. Alguns anos mais tarde, em 1983, quando Dom Antônio de Castro Maia já não era mais bispo titular de Campos, ainda na casa de meus pais, aconteceu aquele encontro que falhara em 1979. Estiveram reunidos por alguns dias os dois bispos, na companhia do padre Schmidberger, pela Fraternidade São Pio X, e dos padres José Possidente e Fernando Rifan, pelos padres de Campos. Ali no escritório da casa do Dr. Júlio Fleischmann, foi redigido um manifesto episcopal assinado pelos dois bispos e enviado ao Papa João Paulo II, com severas críticas ao novo direito canônico e a outros pontos da crise da Igreja. Durante esta reunião eclesiástica, tornou-se clara a necessidade de um local mais adequado para a Capela São Miguel, nessa época já montada na sede da permanência. E foi assim que meus pais compraram uma casa meio em ruínas, no Cosme Velho, para onde foi transferida sua residência, ficando a capela no salão principal, independente do resto da casa. O livro que hoje reeditamos foi escrito por Monsignor Lefebvre em 1984, ou seja, pouco tempo depois dessa reunião no Rio de Janeiro. Nessa época, já éramos 2 membros da permanência no mosteiro beneditino de Les Barrocs, no sul da França, onde encontramos o mesmo ambiente de combate pela tradição que tínhamos na permanência. Meu pai publicou essa tradução da Carta Aberta aos Católicos Perplexos na coleção Cadernos Permanência, e desde então ele não foi reeditado. Essa nova edição vem com sua tradução, revista e corrigida. Nossos leitores sentirão talvez alguma dificuldade devido às referências constantes aos acontecimentos relativos à França. Exemplos de excessos e abusos praticados por padres franceses, frases emitidas por bispos franceses, eventos políticos e religiosos acontecidos na França e mesmo algumas estatísticas datadas e ultrapassadas pelo tempo. Algumas dessas passagens foram corrigidas ou acrescentamos notas explicativas. Atualizamos algumas estatísticas, mas nem sempre isso foi possível. Porém, o que mais importa é a manifestação clara dos frutos apodrecidos do Concílio Vaticano II que assolavam a Igreja então, o que continua patente ainda hoje em qualquer parte do mundo. Dom Lefebvre escreveu este livro para mostrar aos leitores que não conhecem bem a tradição, que nunca estiveram em contato mais frequente com os priorados da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, os fatos que precipitaram a Igreja na pior crise de toda a sua existência, além de alertá-los sobre as exigências que pesam sobre todos os católicos de protegerem sua fé, mesmo contra autoridades que manifestamente querem corrompê-la, mudá-la, conduzindo as almas a uma outra religião diferente do catolicismo. Pouco tempo depois do lançamento deste livro, em 29 de junho de 1985, tive a honra de receber de Monsenhor Marcel Lefebvre a imposição das mãos que me tornaram sacerdote in eterno para sempre. E a divina providência quis, por seus caminhos misteriosos, que eu viesse a ser, muitos anos depois, o capelão responsável pela permanência. A obra fundada por Gustavo Corsão, com a colaboração muito próxima de Júlio Fleischmann e de um grupo de amigos, poucos é verdade, porém fiéis e dedicados, criou frutos, tornou-se a origem de uma pequena, mas florescente Capela São Miguel, no Rio de Janeiro, tendo seu crescimento atingido a cidade de Niterói, com a fundação da Capela Nossa Senhora da Conceição, em 1991, da Capela Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza, e na Capela Santo Agostinho, em Parnaíba.
Ao todo, somos 9 padres ordenados saídos da permanência, além de uma freira dominicana na França. Todos fiéis à tradição, todos devedores, de um modo ou de outro, deste santo bispo que deu sua vida para devolver a tradição à vida da Igreja. Além dessa obra espiritual, da guarda da fé e das vocações, desenvolvemos nossa editora Permanência, que a princípio, com o trabalho artesanal de publicação de livros católicos antigos, edita hoje, de modo profissional, um belo catálogo de livros conhecidos dos católicos de todo o Brasil. Por fim, estamos iniciando o projeto de um colégio católico da tradição, o Colégio São Bernardo, para preservar as almas das nossas crianças contaminadas desde o berço por uma cultura anticatólica. Se considerarmos a primeira visita de Dom Lefebvre, relatada acima, no já quase secular ano de 1979, passando por diversas outras visitas com que nos honrou o fundador da Fraternidade São Pio X, passando ainda pela vinda ao Rio de Janeiro, em diversas ocasiões, dos novos bispos sagrados em Econe, em 1988, e pela presença constante dos padres da Fraternidade numa colaboração estreita com a nossa permanência, e de tantas vocações já enviadas aos seminários da Fraternidade, tudo isso explica porque a nossa editora se sente honrada em publicar seus livros. Depois da primeira edição desta Carta Aberta, publicamos também Do Liberalismo à Apostasia, importantíssima obra em que Dom Lefebvre explica detalhadamente o drama do concílio e dos meios que este empregou para derrubar o que restava da cristandade. Em seguida, editamos A Vida Espiritual, em que o bispo expõe suas notas de estudo de Santo Tomás de Aquino no que toca à doutrina católica e os erros do nefasto concílio. Hoje, publicamos a segunda edição do Carta Aberta aos Católicos Perplexos. 30 anos se passaram desde o lançamento do livro e os católicos continuam perplexos. Perplexidade duradoura, sempre renovada com novos e numerosos escândalos, com novas e numerosas perdas daqueles companheiros que foram caindo ao longo do caminho no meio da guerra tão brutal como essa. Guerra do espírito, guerra contra a fé. As raízes da nova religião, fundada com o Concílio Vaticano II, foram se espalhando pelo solo impregnado da decomposição dos princípios da religião católica operada de dentro do Vaticano, intramuros ecclesia. Os papas liberais que fizeram o concílio fincaram as bases de uma nova religião que se espalhou por todo o mundo. Os princípios do ecumenismo, da liberdade religiosa, da colegialidade dos bispos, da reforma litúrgica, tudo foi sendo imposto e aplicado sem descanso, a ponto de já não saber bem em que consiste ser católico. Ou seja, os católicos continuam perplexos, confusos, atordoados. Suas almas são jogados de um lado para o outro, vacilam entre o apego à religião tradicional, que não querem abandonar, e a obediência escrupulosa que lhes é imposta pelas autoridades romanas na aceitação dos erros modernistas do Vaticano II. O que fazer? A perplexidade causa em muitos espíritos 2 desvios perigosos. O primeiro é o escrúpulo de achar que a obediência deve ser mantida diante de prelados movidos por falsos princípios, por uma falsa religião. O outro é a visão por demais naturalista de querer resolver sozinho a situação. Os primeiros acham que só podemos ser católicos romanos se obedecermos a tudo que o Papa atual ordena ou ensina, mesmo quando são doutrinas contrárias à fé católica. No tempo de Bento XVI, acharam que haveria uma restauração da tradição a partir de certas tendências mais conservadoras de Joseph Ratzinger. Hoje, com a onda de escândalos e desse estilo todo novo do Papa Francisco,
Os próprios conservadores de então entraram no clube dos católicos perplexos. Mas foi preciso chegarmos aos extremos atuais para que eles se tornassem perplexos. Por outro lado, outro tipo de católico perplexo parte em direção oposta, e diante dos desmandos dos últimos papas, ou da apostasia manifestada por tantos bispos, emitem juízos que ninguém sobre a terra pode emitir, senão a própria Igreja, por meio de futuro Papa ou de algum concílio que venha a restaurar o verdadeiro catolicismo em Roma. Julgam os papas do concílio como não sendo mais papas, e se isolam em atitude altiva e orgulhosa, deslocada e inconveniente, mediante a qual estabelecem a si próprios como única fonte da verdade e da fé. Dom Marcel Lefebvre manteve-se sempre numa tênue linha de pensamento e de ação que recusava qualquer compromisso com os erros doutrinários atuais, sem, no entanto, cair no erro primário de julgar e condenar os papas do concílio como não sendo mais papas. Consideravam que eram as duas colunas de sustentação da sua posição, a ortodoxia da fé e o espírito do catolicismo romano. A primeira desapareceu dos meios progressistas, a segunda dos meios sede-vacantistas e afins. Acredito que um dia a Igreja reconhecerá o acerto e a sabedoria sobrenatural da posição do fundador da fraternidade sacerdotal, São Pio X. É difícil, porém, saber quando ou como isso se fará. De fato, a civilização ocidental, e mesmo toda a humanidade, chegou a um nível de paganismo e de ateísmo jamais visto na história dos homens. E a Roma atual tornou-se cúmplice dessa universal decadência. Enquanto não chega esse dia, movidos pela perplexidade própria do católico sincero, adiantemo-nos no reconhecimento da verdade e da fé tradicional da Igreja. Ao publicar a Carta Aberta aos Católicos Perplexos, pretendemos mostrar aos nossos leitores a necessidade de seguirmos passo a passo o caminho traçado por Dom Marcel Lefebvre, que não é diferente do que aprendemos com os fundadores da permanência. Assinado Dom Lourenço Fleischmann, OSB, junho de 2015. 1. A perplexidade dos católicos. Que os católicos deste final do século XX estejam perplexos, quem o negará? Que o fenômeno seja relativamente recente, correspondendo aos 20 últimos anos da história da Igreja, basta observar o que sucede para estar persuadido disso. Há pouco tempo, o caminho estava inteiramente traçado, ou se seguia ou não. Tinha-se a fé, ou então se tinha perdido, ou ainda jamais se tivera. Mas quem a possuía, quem havia entrado na Santa Igreja pelo batismo, renovado suas promessas pela idade de 11 anos, recebido o Espírito Santo no dia de sua confirmação, este sabia o que devia crer e o que devia fazer. Hoje, muitos não mais o sabem. Ouvem-se nas igrejas tantos ditos estarrecedores. Leem-se tantas declarações contrárias ao que tinha sido sempre ensinado, que a dúvida se insinuou nos espíritos. No dia 30 de junho de 1968, encerrando o ano da fé, o Papa Paulo VI fazia diante de todos os bispos presentes em Roma e de centenas de milhares de fiéis uma profissão de fé católica. Em seu preâmbulo, ele prevenia cada um deles contra os danos causados à doutrina, pois dizia: seria engendrar, como infelizmente se vê hoje, a perturbação e a perplexidade de muitas almas fiéis. A mesma palavra se encontra numa alocução do Papa João Paulo II, a 6 de fevereiro de 1981. Os cristãos de hoje, em grande parte, se sentem perdidos, confusos, perplexos e mesmo decepcionados. O Santo Padre resumia as causas desse fato da seguinte maneira:
De todos os lados espalharam-se ideias que contradizem a verdade que foi revelada e sempre ensinada. Verdadeiras heresias foram divulgadas nos domínios do dogma e da moral, suscitando dúvidas, confusão, rebelião. A própria liturgia foi violada. Mergulhados num relativismo intelectual e moral, os cristãos são tentados por um iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo sociológico, sem dogma definido e sem moralidade objetiva. Essa perplexidade se manifesta a todo instante nas conversas, nos escritos, nos jornais, nas emissões radiofônicas ou televisionados, no comportamento dos católicos, traduzindo-se esse último numa diminuição considerável da prática, como testemunham as estatísticas, uma desafeição relativamente à missa e aos sacramentos, um relaxamento geral dos costumes. Foi-se levado a perguntar, por conseguinte, o que provocou tal estado de coisas. A todo o efeito corresponde uma causa. É a fé dos homens que diminuiu por um eclipse da generosidade da alma, um apetite de gozo, uma atração pelos prazeres da vida e pelas múltiplas distrações que oferece o mundo moderno? Não são essas as verdadeiras razões. Elas sempre existiram, de um modo ou de outro. A queda rápida da prática religiosa provém antes do espírito novo que se introduziu na Igreja e que lançou a suspeita sobre um passado inteiro de vida eclesiástica, de ensino e de princípios de vida. Tudo isso se fundava sobre a fé imutável da Igreja, transmitida pelos catecismos que eram reconhecidos por todos os episcopados. A fé se estabelecia sobre certezas. Abalando-as, semeou-se a perplexidade. Tomemos um exemplo. A Igreja ensinava, e o conjunto dos fiéis acreditava, que a religião católica era a única verdadeira. Com efeito, ela foi fundada pelo próprio Deus, enquanto que as outras religiões são obras dos homens. Em consequência disso, o cristão deve evitar toda relação com as falsas religiões e, de outra parte, fazer tudo para trazer os seus adeptos à religião de Cristo. Isso é ainda verdadeiro? Com toda a segurança, a verdade não pode mudar, senão jamais teria sido verdade. Nenhum dado novo, nenhuma descoberta teológico-científica, se é que podem existir descobertas teológicas, jamais fará com que a religião católica não seja mais o único caminho da salvação. Mas eis que o próprio Papa assiste às cerimônias religiosas dessas falsas religiões, reza e prega nos templos de seitas heréticas. A televisão espalha no mundo inteiro as imagens desses contatos estarrecedores. Os fiéis não compreendem mais. Lutero, e eu tornarei a isso nas páginas que seguem, separou a Igreja, povos inteiros, transtornou a Europa espiritual e politicamente arruinando a hierarquia católica, o sacerdócio católico, inventando uma falsa doutrina da salvação, uma falsa doutrina dos sacramentos. Sua revolta contra a Igreja será o modelo sugerido por todos os futuros revolucionários que lançarão a desordem na Europa e no mundo. É impossível, 500 anos mais tarde, fazer dele, como alguns quereriam, um profeta ou um doutor da Igreja, quando não um santo. Ora, se eu leio a Documentation Catholique ou as revistas diocesanas, encontro escrito aí, pela pena da Comissão Mista Católico-Luterana, oficialmente reconhecida pelo Vaticano I. Entre as ideias do Concílio Vaticano II, nas quais se pode ver um acolhimento dos postulados de Lutero, se acham, por exemplo, a descrição da Igreja como povo de Deus, ideia mestra do novo direito canônico, ideia democrática e não mais hierárquica. O foco colocado sobre o sacerdócio de todos os batizados. O compromisso em favor do direito da pessoa à liberdade
em matéria de religião. Outras exigências que Lutero tinha formulado em seu tempo podem ser consideradas como sendo satisfeitas na teologia e na prática da Igreja de hoje. O emprego da língua vulgar na liturgia, a possibilidade da comunhão sob as duas espécies e a renovação da teologia e da celebração da Eucaristia. Que confissão considerável! Satisfazer as exigências de Lutero, que se mostrou o inimigo resoluto e brutal da missa e do Papa. Dar acolhimento aos postulados do blasfemador que dizia: eu afirmo que todos os lupanares, os homicídios, os roubos, os adultérios são menos maus que esta abominável missa. Dessa reabilitação tão aberrante, não se pode tirar senão uma conclusão. Ou se deve condenar o Concílio Vaticano II, que a autorizou, ou se deve condenar o Concílio de Trento e todos os papas que desde o século XVI declararam o protestantismo herético e cismático. Compreende-se que, diante de tal reviravolta, os católicos estejam perplexos, mas eles têm tantos motivos de o estar. No decurso dos anos, presenciaram a transformação do fundo e da forma das práticas religiosas que os adultos tinham conhecido na primeira parte de sua vida. Nas igrejas, os altares foram destruídos ou mudados de destino em proveito de uma mesa, frequentemente móvel ou encaixada. O tabernáculo não ocupa mais o lugar de honra, na maior parte das vezes. Foi dissimulado sobre o sustentáculo e posto ao lado, onde ele ficou no centro, o sacerdote, ao rezar a missa, lhe volta as costas. Celebrante e fiéis face a face, dialogando em conjunto. Qualquer um pode tocar os vasos sagrados, frequentemente substituídos por cestos, pratos, tigelas de louça. Leigos, inclusive mulheres, distribuem a comunhão que se recebe na mão. O corpo de Cristo é tratado com uma falta de reverência que insinua dúvida sobre a realidade da transubstanciação. Os sacramentos são administrados de um modo que varia conforme os lugares. Tomarei como exemplos a idade do batismo e da confirmação, o da bênção nupcial, acompanhada de cantos e de leituras que nada têm a ver com a liturgia, tomadas de empréstimo a outras religiões ou de uma literatura decididamente profana, quando não exprimem simplesmente ideias políticas. O latim, língua universal da Igreja, e o gregoriano desapareceram de um modo quase geral. A totalidade dos cânticos foi substituída por cantigas modernas, nas quais não é raro encontrar os mesmos ritmos que os dos lugares de prazer. Os católicos ficaram surpresos também pelo brusco desaparecimento do hábito eclesiástico, como se os sacerdotes e religiosas tivessem vergonha de aparecer com tais. Os pais que viam seus filhos ao catecismo verificam que não mais lhes ensinam as verdades da fé, mesmo as mais elementares. A Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, a redenção, o pecado original, a Imaculada Conceição. Daí se origina um sentimento de profunda confusão. Tudo isso não é mais verdade? Está caduco? Ultrapassado? As próprias virtudes cristãs não são mais mencionadas. Em que manual de catequese, por exemplo, se fala da humildade, da castidade, da mortificação? A fé se tornou um conceito flutuante, a caridade uma espécie de solidariedade universal e a esperança é, sobretudo, a esperança no mundo melhor. Tais novidades não são aquelas que, na ordem humana, aparecem com o tempo, às quais nos habituamos, a que assimilamos depois de um primeiro período de surpresa e de hesitação. No decorrer da vida de um homem, muitas maneiras de comportamento se transformam. Se eu fosse ainda missionário na África, dirigir-me-ia para lá de avião, e não mais de navio, quando não fosse senão pela dificuldade de encontrar uma companhia marítima
que fizesse ainda o trajeto. Nesse sentido, pode-se dizer que é preciso viver com seu tempo, e ademais se está obrigado a isso. Mas os católicos aos quais se quis impor novidades na ordem espiritual e sobrenatural, em virtude do mesmo princípio, compreenderam bem que isso não era possível. Não se muda o santo sacrifício da missa, os sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Não se muda a verdade revelada uma vez por todas. Não se substitui um dogma por outro. As páginas que vão seguir quereriam responder às questões que vocês se fazem, vocês que conheceram outra face da Igreja. Elas quereriam também esclarecer aos jovens nascidos depois do concílio e aos quais a comunidade católica não oferece o que eles têm direito de esperar dela. Desejaria, enfim, dirigir-me aos indiferentes ou aos agnósticos, que a graça de Deus tocará num dia ou noutro, mas que correm o risco de encontrar, então, igreja sem sacerdotes e uma doutrina que não corresponde às aspirações de sua alma. E, ademais, é com toda evidência uma questão que interessa a todo mundo, se julga pelo interesse que nisso demonstra a imprensa de informação geral, em particular em nosso país. Os jornalistas também dão mostras de perplexidade. Alguns títulos ao acaso: o cristianismo vai morrer? Haverá ainda sacerdotes no ano 2000? A essas perguntas eu quero responder, não trazendo de minha parte teorias novas, mas me referindo à tradição ininterrupta e, entretanto, tão abandonada nesses anos que a muitos leitores ela aparecerá como qualquer coisa de novo.